Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre resumo. Afinal, o que é isso? Quais os tipos que existem? O que eu preciso colocar dentro do meu resumo? Para isso, pessoal, eu vou compartilhar com vocês os nossos slides para que fique mais didático para vocês acompanhar aí todo esse processo. A primeira questão que a gente tem que entender antes de mais nada, você deve, apesar do que eu colocar aqui, você deve seguir o que está disposto pela instituição de ensino ou pelo evento que você está participando. Ou seja, mesmo que eu coloque alguns pontos aqui, pode ser que o evento retire ou acrescente algum ponto. Eu estou pegando o modo geral que a maioria das instituições fazem. Então, vocês devem seguir as regras das instituições e os editais de evento, ok, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro ponto para a gente entender e para a gente conhecer é a diferença entre os tipos de resumo. Quais tipos de resumo existem? Existe o tipo simples, resumo simples, e o resumo expandido. O que é esse resumo simples? É aquele que vai iniciar o seu trabalho científico. Então, lá no seu artigo, que fica lá no início do seu artigo, é o resumo simples. Ele sempre vai ficar antes da introdução. Vai depender se você está no estilo artigo ou no estilo monografia, onde você tem quebras de seções. Mas o resumo sempre vai estar antes da introdução. E o resumo expandido, professora, é aquele que você apresenta em eventos. Ele vai ser ali uma apresentação geral de todo o seu trabalho. Ele pode ser extenso ou ele pode ser curto também. Depende da instituição, depende do evento que você está participando. Então, tem que seguir as regras do que está no evento. Quase sempre, nos resumos expandidos, o evento já deixa o modelinho que você tem que seguir. Então, você já tem que apresentar ali na forma e no modelo que eles querem. Outra diferença que nós temos também é que o resumo simples, que é aquele que fica no início do trabalho, ele não possui citações, ou seja, você não precisa apresentar ali citações do que você está utilizando, então dos autores que você está utilizando, da legislação, você não precisa colocar no seu resumo. Porque ao longo do seu trabalho você já apresenta isso de uma forma clara e expressiva. Só que no resumo expandido, você precisa colocar suas citações. Vai colocar preferencialmente numa citação indireta e, na maioria dos casos dos eventos, eles optam pelo autor data. Professora, pode mudar? Pode mudar. Então, você tem que olhar o edital, porque nós temos aí eventos que podem querer nota de rodapé, então vocês devem olhar o edital sempre para verificar qual é a formatação a ser utilizada. Mas a modalidade de citação, citação indireta. Professor, o que é citação indireta? Citação indireta é aquela que você vai parafrasear as palavras dos autores da lei, do julgado, ou seja, as palavras são suas, mas o pensamento, a ideia, vem de outra pessoa. Então você tem que dar valor àquela pessoa, porque senão é plágio, ok, pessoal? Se quiser saber mais aprofundado, a gente tem vídeo aqui no canal para te ajudar sobre isso. Então, aí, o que precisa ter num bom resumo? Como eu disse, cada evento, cada revista, cada periódico, cada instituição vai ter suas regras. Então, você tem que ler o edital. Então, primeira coisa, uma boa apresentação do tema ou uma contextualização. Se você estiver falando de um resumo expandido, por exemplo, nesse local aqui você tem que colocar as suas citações, apresentar o que você tem de autores em relação aos conceitos principais, informações mais importantes. Se for resumo simples, gente, é bem conciso essa apresentação. Uma, duas frases já apresenta a sua, já apresenta e contextualiza tudo ali. Objetivos geral específicos, que vocês vão trazer ali as razões, o porquê sua pesquisa tem que ser realizada, né? O objetivo é como a gente pode dizer, é o que está mandando o pesquisador, e você vai cumprir isso ao longo do texto. A sua justificativa de pesquisa, que é o porquê sua pesquisa é importante, é a pesquisa e não tema. Vou dar um exemplo. Se você está falando sobre violência doméstica, violência doméstica é um trabalho importante, é um tema importante? Sim, mas a sua pesquisa não é violência doméstica, é os julgados em relação à violência doméstica. Essa é a sua pesquisa, então você tem que defender a sua pesquisa e não o tema violência.
Deu para entender a diferença? O porquê a sua pesquisa é importante. Então, você vai colocar aí a justificativa. Depois, a metodologia de pesquisa, a gente tem vídeo aqui no canal, metodologia completa para pesquisa jurídica. Quem tiver interesse, vai lá e assiste. E as partes do trabalho, ou os resultados barra conclusão, vai depender um pouquinho aí do edital, da revista. Então, a maioria vocês vão apresentar dessa maneira. Então, vocês podem apresentar ali as partes do trabalho ou resultados e conclusões. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui é um resumo simples de um artigo científico. Então, eu tenho o título, eu tenho o nome dos autores, aqui é uma ex-orientanda minha, ela já é advogada. Aqui nós temos a apresentação do tema. Vocês observem que aqui ela gastou uma frase, duas frases, três frases para fazer a apresentação do seu tema. Ou seja, ela destacou pontos importantes sobre o tema dela. Ou seja, contextualizou o tema dela. Depois ela apresentou o objetivo geral da pesquisa. E aí, no caso dela específico, a instituição não, no caso lá do envio para publicação, a instituição não obriga a colocar objetivos específicos. Então, ela não colocou, até para dar um número de palavras. Então, por isso que é importante vocês lerem o edital. Depois, ela veio e apresentou a metodologia da pesquisa, ou seja, aqui ela destacou em uma linha só qual foi a metodologia. Ela apresentou partes do trabalho dela e, por fim, a conclusão. Vocês observem que, dos pontos destacados aqui, nem a justificativa e nem o objetivo específico foi apresentado naquele texto. Por quê? Porque a revista exigia um número limitado de palavras e não colocava como obrigatório nem o objetivo específico, nem a justificativa. Então, esse modelo que eu coloco para vocês aqui é a excelência. Você tendo todas essas partes, você vai ter excelência. E aí você vai ajustar conforme o edital que vocês estão trabalhando, ok? E agora, outro exemplo. Esse aqui é um resumo expandido de um pessoal. São duas alunas do grupo de pesquisa que eu faço parte lá em Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe. E aqui, esse evento foi da própria Universidade Federal de Sergipe. A gente tem, então, a regra lá. Vocês percebem que é super grande. Lá, o resumo expandido deles eram até 8 páginas. Então, não, não precisava ser curto. Então, era bem grande mesmo. Era bem completo. E aí, eles já definiam o que precisava ter. Então, tinha uma introdução, tinha palavras-chave, tinha que destacar a problemática, isso tudo estava no edital. Aqui, a numeração, eles não colocavam numeração na introdução e colocavam só no segundo, ou seja, a gente tem que seguir o que está no edital. E lembrando, a gente vai ter citações, então, aqui, ó, eu tenho citação de uma lei brasileira, autor data, eu tenho citação de autores, eu tenho apresentações de leis, de julgados, ou seja, num resumo expandido, eu vou apresentar todas as informações conclusivas ou não daquele trabalho a ser exposto. E depois, gente, esse resumo expandido, ele costuma ser publicado nos anais do evento. Anais do evento é um documento onde ele tem uma validade científica e você pode colocar ele no seu currículo Lattes, ok? O resumo simples, ele é uma composição do trabalho científico, do artigo científico, do TCC, da dissertação de mestrado, da tese de doutorado, enquanto que o resumo expandido, ele já é o próprio documento científico será publicado. Outro exemplo de um resumo expandido, esse aqui já é da instituição em que eu trabalho, onde ele é expandido, porque ele contém todos os elementos, mas ele é curto, ele não precisa ser tão grande, então vai depender do evento. Então, eu tenho aqui uma introdução, onde eu vou ter a apresentação do tema, os autores, vou botar a referência aqui embaixo. Eu tenho o objetivo geral, eu tenho os objetivos específicos, todos coloridinhos aqui para vocês verem que foram vários.
a metodologia trabalhada e as conclusões parciais, porque esse trabalho aqui não estava completo, ele não estava fechado, ok? Então, esse aqui é um outro modelo de resumo expandido, só que ele é mais curto, mas ele possui todos os elementos necessários, principalmente o que diferencia do modelo simples, que são as citações e a capacidade de expressar os seus resultados, ok? O que não fazer em um resumo? Escrever frases longas. Você vai ter várias frases, então colocar o ponto final. A diquinha aqui do português é: leia em voz alta. Na hora que você precisar respirar, é necessário colocar uma pontuação ali, ok? Escrever em vários, não pode escrever em vários tópicos. Vocês observem que é um documento único, é um texto único, não são vários tópicos. Só se, no caso aqui, foi solicitado que seja vários tópicos, mas quando não, vocês vão escrever em um tópico só. Alterar entre verbos, tempos verbais, por exemplo, escrever no passado e no futuro ao mesmo tempo, escrever no presente e no futuro. Você tem que escolher o tempo verbal. E aí, depende, sua pesquisa está concluída? Tempo verbal passado. Sua pesquisa está sendo elaborada? Presente. Você ainda vai começar a elaborar? Futuro. Então, você vai ter que escolher um tempo verbal e usar sempre ele. E não escrever na primeira pessoa. Ou seja, nem eu, nem nós, que é a primeira pessoa do singular ou do plural. A gente sempre vai escrever na terceira pessoa e preferencialmente na terceira pessoa do singular, ok? Então, tomar muito cuidado. Diquinha para não escrever, e aí a gente acaba fazendo muito. A gente escreve nossa Constituição, então, nossa é primeira pessoa do plural, não pode, é na Constituição Federal de 88. E não colocar só Constituição. Por quê? Porque só Constituição pode ter Constituição do Estado de Minas Gerais, do Estado do Rio de Janeiro. Então, tem que colocar que é a Constituição Federal e qual a Constituição Federal que você está abordando. Outro ponto que o pessoal escreve muito é verificamos, observamos. Isso tudo também é primeira pessoa do plural e a gente não pode colocar em observa-se, ok? Então tá, pessoal. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer questão, vocês podem deixar aqui nos comentários, ou então também a gente se encontra lá no @mentorizando no nosso Instagram, ok? Então é isso. Muito obrigada e até mais.